Olá, tudo bem? Hoje daremos início à nossa primeira aula, os fatores que antecederam a globalização. Ao final dessa aula, você será capaz de entender os fatores que deram início à globalização, os fatos históricos antecedentes, como a formação dos blocos econômicos, a queda da União Soviética, o capitalismo como principal agente desse novo sistema e as características do liberalismo e neoliberalismo. Compreenderemos também, em linha cronológica, a partir desta aula, o conteúdo que será apresentado ao longo do curso. Em meio à Segunda Guerra Mundial, o governo dos Estados Unidos utilizava a comunicação para expor sua ideologia política e cultural. Consequentemente, este fato teve reflexo direto nos primeiros passos da globalização. Logo após o final da Segunda Guerra, as nações vitoriosas e os países do eixo que perderam a guerra viram a necessidade da criação desses mecanismos diplomáticos e comerciais para aproximar a nação de outras. A partir disso, tivemos o início da Organização das Nações Unidas, e o conceito de bloco econômico começou a ser implementado. A necessidade da expansão não era só diplomática. As nações procuravam fortalecer sua economia. E utilizando a abertura de mercado, os países começaram a desenvolver relações, marcando o crescimento da ideologia econômica do neoliberalismo. Quanto ao liberalismo e ao neoliberalismo, podemos dizer que o liberalismo é uma filosofia política, construída sobre ideias que buscam o compreendimento da liberdade individual. Os liberais apoiam ideias como eleições democráticas, liberdade de expressão, direitos civis, liberdade religiosa e de imprensa, livre comércio, tal como a igualdade de gênero, Estado laico, liberdade econômica e a propriedade privada. Suas características são propriedade privada, como dito antes, governo limitado, Estado de direito e livre mercado. Vale lembrar que o governo limitado acontece por consequência da redação do poder político, e o Estado de Direito, através da aplicação política da igualdade perante a lei. O neoliberalismo pressupõe um novo liberalismo que defende na parte política a não participação do Estado na economia, onde se faz necessária a total liberdade de comércio, o que garante o maior crescimento econômico no desenvolvimento social do país. Suas características são livre circulação de capitais internacionais, abertura da economia para a entrada de multinacionais, tal como base da economia sendo a empresa privada, a defesa dos princípios econômicos do capitalismo, pouca intervenção do governo no mercado de trabalho. Os fatores históricos. Entre o final dos anos 80 e a década de 90, uma série de acontecimentos históricos determinaram um processo de mudanças políticas e econômicas no mundo, alguns deles cruciais para a dinâmica da globalização, como o acordo de paz entre Israel e a Jordânia, a explosão étnica ou das nacionalidades em vários lugares, acompanhados de guerra civil, como os da antiga Iugoslávia, da Geórgia e da Chechênia, a queda do Muro de Berlim, o fim do Apartheid e a eleição de Nelson Mandela para presidente da África do Sul, o fortalecimento do capitalismo, a construção dos blocos econômicos regionais, como o Mercosul, NAFTA e a União Europeia, e o rápido crescimento tecnológico do Japão e dos tigres asiáticos, compostos por China, Taiwan, Singapura e Hong Kong. Parte dos fatores históricos também podemos levar em conta que, como consequência desses acontecimentos, o capitalismo se universalizou e invadiu os espaços geográficos, que até então se encontravam sob o regime da economia centralmente planificada. Desse modo, podemos ressaltar que a globalização marcou o início do estágio máximo do capitalismo, sem fronteiras, sem barreiras, usando o mundo todo como mercado, abrindo espaço para o livre comércio. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Fazendo um resumo geral sobre a aula, podemos comentar que, sobre o início da globalização moderna, a necessidade do aumento das políticas diplomáticas e econômicas aconteceu junto às potências do eixo, que perderam a guerra, e os países, os aliados, que venceram a guerra, entendendo os conceitos de liberalismo e neoliberalismo e suas características, tal como os fatores históricos, como a queda da União Soviética, reforçando o capitalismo como ideologia política majoritária e principal agente da globalização. Na próxima aula, veremos noções de capitalismo, internacionalização, relações econômicas internacionais, tal como fatores importantes, características, reflexos da internacionalização na atualidade. Valendo fazer um adendo, na aula introdutória, podemos ver que as principais características presentes na globalização são a integração da cultura mundial, a expansão das empresas multinacionais
e a organização dos países em blocos econômicos. Fique atento, pois com as palavras em negrito, elas serão bastante importantes para as aulas 8 e 9, e consequentemente 10, onde faremos um resumo geral sobre o curso, exercícios para o Enem e finalizaremos corrigindo as questões. Ok? Muito obrigado até aqui. Tenha uma boa tarde.